Olá, amados de Deus, a nossa alegria sempre crescendo e grande é o nosso contentamento de estar de novo com você, através do nosso programa. E o nosso objetivo aqui é o mesmo que a gente tem falado sempre, anunciar o Evangelho. Evangelho tem nada a ver com religião, o Evangelho de Deus, o Deus que se faz carne, que se faz gente, que habita entre nós, habitou aqui na terra e que por sua graça Ele quer e pode habitar em nós. Você pode ser um aliado nosso, os links e endereços estão aí na tela da sua TV. Acesse nosso canal no YouTube, PIB Londrina 1, e no Facebook, facebook.com/programa Café e Fé. Retornando aqui, nosso programa, nós vamos falar hoje sobre desvestidos, mas revestidos. Uma alma insatisfeita tem em sua jornada as marcas dos suspiros, gemidos e ais, em que as cicatrizes desta alma crítica são características dessa sua vida descontente. A gente vê muitas pessoas que vivem gemendo, vivem murmurando. Isso é uma característica de uma alma que é insatisfeita. Mas tentar apagar a vela do outro não faz a sua brilhar mais intensamente. Criticar o outro, menosprezar, menoscabar o outro, não vai fazer a sua estrela brilhar mais. Censurar somente por censurar, leva no senso comum universal uma censura jamais incensurável. É ridículo. Quando você vive menosprezando, censurando os outros, só porque acho que para achar o prato do dia, isso é horrível. Dizem os sábios, o melhor lugar para criticar alguém é em frente ao espelho. É lá onde você encontra a pessoa que mais merece ser trabalhada. Se você tiver que censurar alguém, censure aquele que está em frente ao seu espelho, assim. Você vai trabalhar melhor. O crítico que principia a sua crítica consigo mesmo jamais terá tempo de se aperfeiçoar com outras pessoas.
Você tem muita matéria, tem muito assunto. Quando eu tento me desvestir, né, tirar as capas de cebola, porque a cebola você tira uma, tem outra, você tira uma, tem outra, você tira uma, tem outra, e quando você tira a última, não tem nada. Quando você tenta trabalhar você mesmo e chega ao fim de si, certamente nós precisamos ser revestidos por algo mais significativo. A autocrítica dispensa a crítica alheia por falta de espaço na agenda. Não tem tempo. Eu tenho tanta coisa para olhar em mim e à luz da graça de Deus ser tratada, que não sobra tempo para ficar bisbilhotando a vida dos outros. Mas isto é muito complicado, é complicadíssimo a tal autoanálise, autoavaliação. Na psicologia chegou-se à conclusão de que ela é muito imperfeita, porque o objeto de análise é o mesmo sujeito que analisa. Então é muito difícil você fazer uma análise criteriosa. Mesmo assim, é bom a gente começar por a gente mesmo, porque mesmo não sendo tão perfeita, quando nós aperfeiçoamos a análise, somos tratados com mais significado. Se eu gastasse o meu tempo me avaliando à luz da graça de Deus, eu viria melhor a minha nudez e melhor ainda a cobertura do Cordeiro como minha vestimenta. É aqui que eu preciso ganhar uma dimensão da graça de Deus, porque graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece e nem tem condições de merecer. Se eu pudesse avaliar-me à luz da graça de Deus, eu teria menos cobrança de mim mesmo, porque eu estaria consciente de que eu sou amado incondicionalmente por este Deus que não tem nenhuma expectativa a meu respeito. Eu gosto muito desta frase de Gerald Coates, que ele diz que Deus não está decepcionado comigo, porque Ele nunca teve ilusões a meu respeito. Isso me descontrai, porque às vezes são as nossas ilusões ou a ilusão do outro que nos faz viver em busca de uma performance para agradar os outros. Mas é difícil a gente se desvestir, se despir, tirar as máscaras, porque o narcisismo não me faz enxergar os meus defeitos. Quando eu olho no espelho do poço, eu me vejo tão belo, tão adequado, tão cheio de mim mesmo, que eu acabo me afogando nas minhas análises, nas minhas avaliações. Quando eu contemplo a minha imagem ali na lâmina reluzente da água, eu só vejo as qualidades. Eu sou muito tendencioso e autodefensivo, então eu não consigo me enxergar. E aí quando alguém me diz uma coisa, eu já tento temperar com outra ideia, porque eu não sei avaliar com isenção a minha própria imagem. Eu sou tendencioso naquilo que diz respeito à autoanálise, pois sempre descarto as rugas e faço muito pouco caso dessas verrugas e espinhas que aparecem na minha face de snob. E eu tento
cobrir com um reboque qualquer, com alguma coisa tapando, para que os outros não vejam a minha feiura. A ciência mais exata que existe é a astronomia. Por que a astronomia? Porque o objeto está tão distante do sujeito conhecedor que ele se torna imparcial. E ele analisa com muita profundidade. E a mais inexata das ciências é a sociologia. Por quê? Porque o sujeito conhecedor e o objeto do conhecimento se misturam. Eles estão juntos. E aí nós tendemos a não ser honestos o suficiente para ver que, ao mesmo tempo que eu estou conhecendo, eu sou o objeto do conhecimento. Entre a censura e o elogio, eu logo me zango com a primeira e me torno muito dependente da segunda. E é isso aí é o problema do sentimento, é o problema da minha identificação, da minha personalidade. Eu tenho medo de ser desvestido, então acabo procurando um caminho de usar outra roupa por cima daquela, que é isso que é a figura da parábola, é uma verdade encoberta. Acredito que eu seja um viciado em aplausos, mesmo quando eu descarto. Às vezes é uma forma de chamar a atenção. Eu não gosto de aplausos, mas lá no fundo eu sei que a falsa modéstia me impõe dispensá-las, mas por dentro, quando alguém fala alguma coisa, eu estou me esbaldando. E isto é tremendo. Eu estou falando aqui, fazendo autoanálise, mas você aí também pode fazer a sua, porque nós precisamos ser tratados para saber que nós somos aceitos por Deus. Quando isso acontecer, vai acontecer o grande milagre. A sua vida e a minha vida vão ficar as nossas vidas vão ficar muito mais leves, mais fáceis de serem vividas. Eu já vi que há 3 pratos que eu não aprecio, não gosto: rim, bofe e cérebro. Mas principalmente o cérebro cru, quando ele vem empanado de hipocrisia. Quando ele vem com aquela figura que a gente acha que é o cérebro, a mente, essa mentalidade que adoece os outros. Eu preciso profundamente da graça de Deus para me desvestir da minha hipocrisia diária. Eu detesto a minha aparência de ser o que eu não sou, mas é tudo o que eu consigo ser quando me convém. Eu finjo que eu sou alguém que eu não sou, porque eu tenho medo que você não me aceite, que o outro não me aceite. Mas com Deus eu não preciso disso. Já vimos a frase que Deus não está decepcionado, porque Ele não tem ilusões, mas eu sou cheio dessas tendências e nós precisamos ser curados disso. E isto só pode acontecer por meio da obra da cruz. Sem essa obra da cruz, ninguém se percebe de verdade. Nós precisamos ver aonde nós fomos com a nossa imagem, com a nossa máscara, e aonde Deus foi em Cristo Jesus para nos desmascarar, para tirar de nós essas coisas que nos aprisionam, sejam no nosso estilo de vida, no nosso modo de ser ou na nossa arrogância de querer nos apresentar. Se você esperar um pouco, eu vou voltar para a gente bater um pouquinho mais nesse assunto.
É já já. Retornando, nós queríamos lembrar que a obra da cruz é preciso exercer um trabalho muito profundo em nós para que nós possamos perceber quem realmente somos. As nossas raízes estão bem escondidas no lodo e a nossa história encontra-se bem atrás da moita. Explicando isto aqui, o lodo é o que nós fomos feitos, do pó da terra, do caulim, nossa origem humana, e a nossa história que está de trás da moita, que vive escondida. Nós temos uma história que se apresenta muitas vezes com os traumas, com a nossa genética maculada pelos acontecimentos, por escolhas que não foram bem feitas. E aí nós vamos encontrar em Gênesis, no capítulo 3, verso 8, a palavra de Deus diz assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Esse esconderijo do ser humano, ele é atávico, ele é antigo e ele é um esconderijo que nós procuramos nos manter protegidos da nossa imagem. Ele vem como um certo medo de Deus. Ouvi a tua voz e me escondi entre as árvores, porque estava com medo, é o medo que gerou tudo isto. E desde o Éden, que a raça do velho Adão, ela vive se camuflando com os seus aventais e tangas murchas. Ela vive se escondendo. Nós somos uma raça que procura os lugares sombrios, as formas mais até mesmo de proteção da nossa identidade, porque temos medo de dizer quem somos. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 7, diz assim que naquele momento, no momento em que eles comeram do fruto proibido, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, eles costuraram folhas de figueiras umas às outras para se cobrirem. Estes aventais e essas tangas que nós usamos para tentar cobrir a nossa verdadeira identidade, isto é uma coisa muito corriqueira. Como ninguém é suficientemente autêntico, além de ter medo da sua própria nudez, nós procuramos
nos encobrir, não só dos olhos dos outros, mas até mesmo de Deus. Mesmo quando nós rasgamos o peito e vemos o nosso íntimo, vemos com véus e membranas que escondem a estrutura do nosso coração doloroso e desconfiado. Doloroso porque neste mundo caído a gente sofre abusos, traumas e a gente fica retido e desconfiado porque sempre vê no outro alguém que pode nos alcançar e passar para trás, e a gente então vive esta identidade fabricada. Richard Glover, ele é um escritor que foi muito feliz ao dizer que a hipocrisia, além de encobrir as falhas, ela corrói rapidamente na alma todo o resquício de verdade e honra que nela existe. Além dela tentar cobrir com fingimento as nossas falhas e defeitos, entretanto ela vai minando e tirando de nós toda a nossa autenticidade. E aí nós passamos a ser uma figura hipotética. E aí a gente precisa do Espírito da cruz, porque só o Espírito da cruz, só o Espírito da obra de Cristo crucificado pode dar cabo aos sofismas, aos simulacros da imagem, às simulações, e porque ninguém conseguirá ficar pelado, nem diante do trono da graça de Deus. Nós temos medo de Deus, temos medo do outro, temos medo até de nós mesmos. Isso é tremendo. A transparência da vida interior é um mistério para a alma que se vende por um preço maior do que vale. Por isso nós nos escondemos. E se você não me valorizar como eu acho que eu mereço? E se você não me der o preço que eu acho que eu devo ter? Então eu tento inventar coisas e dar. Isto gera um mimetismo, e esse mimetismo é a arte subjetiva da inautenticidade. É como um camaleão que numa área verde ele fica com a cor esverdeada, e quando o negócio é seco ele fica seco. Muitas pessoas, muitos personagens diferentes em cada ambiente nós acabamos vivendo. Em casa nós somos uma coisa, no trabalho nós somos outra, na sociedade nós somos outra diferente, na igreja também outra, totalmente distinta. Essas imagens, essas figuras, elas são formas de nós vendermos, darmos para os outros a impressão de que somos o que não somos. Meus queridos amados, nada que não seja a cruz de Cristo. E o espírito desta cruz de Cristo pode desbancar essa pose astuta de fotografias de Photoshop. Aquela coisa toda bem traçada. Outro dia eu estava vendo uma foto de uma senhora com as suas rugas e depois a foto do Photoshop, que tão bonitinha, mas aquilo é inautêntico, aquilo é só para dar a impressão. O ser humano é um ego revestido de pele, e esta pele ela fica velha e enruga, mas o cristão é um ser humano crucificado, revestido de Cristo. Esse revestimento de Cristo é que vai dar a nós a nossa autenticidade. Eu preciso ser desvestido do meu idealismo e ser revestido da realidade
do amor incondicional de Cristo. Se isso não acontece, a nossa vida fica muito fragilizada. Nossa oração é esta: Pai, desveste-nos de nossa vil justiça, de nossa aparência, daquilo que a gente tenta vender para o outro, passar para o outro, e reveste-nos da vida de Cristo, do amor de Cristo, da incondicionalidade deste amor, reveste-nos da aceitação que nós temos no Senhor. Meus queridos, nada que não seja a cruz pode nos tirar desta vida aparente. Não somos capazes de viver uma vida real se não for através da obra de Cristo. O mundo é só aparência. Como as nossas roupas, a verdade está oculta. A minha blusa aqui, a minha camisa, ela tapa a minha pança, o meu abdômen, e dá uma impressão melhor, mas a realidade é outra. Precisamos ser desvestidos da nossa aparência externa para poder ser revestidos de Cristo e revelar o que Cristo é em nós. O cristianismo não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Cristianismo não é o homem, não é a pessoa, o ser humano vivendo uma filosofia, um estilo de vida. É Cristo vivendo em nós. O apóstolo Paulo, ele nos diz de modo muito categórico em Gálatas 2:19, pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, eu morri para a lei a fim de poder viver para Deus. Então ele conclui de uma maneira muito interessante. Eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu quero voltar aqui para olhar como ele está dizendo. Ele está dizendo, pois eu, quando procurei viver por meio da lei, e a lei exige que eu faça certas coisas que eu não sou capaz. Quando eu procurei viver por meio da lei, ela me condenou, porque eu tropeço. Se eu consigo viver alguma coisa, mas eu não consigo viver toda a lei. E aí ele diz, portanto, eu morri para a lei a fim de poder viver para Deus. Tinha que morrer para essa exigência da lei. Então ele vai dizer assim, agora eu posso dizer, eu fui crucificado com Cristo e já não vivo. Não sou eu quem está mais vivendo, mas é Cristo quem vive em mim. Então, eu vivo neste corpo pela fé. E a gente pode traduzir das duas maneiras, a fé no Filho de Deus e a fé do Filho de Deus, porque no grego esta possibilidade é vista no caso em que este texto está colocado. O grego tem uns casos e aqui é uma ideia que pode ser ou locativa ou dativa, ou então no caso do filho da fé no Filho de Deus, do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E a minha pergunta final é a seguinte, você já nasceu de novo?
Você já foi desvestido de si mesmo e revestido de Cristo? É isto, a cruz nos crucifica e ganhamos uma nova vida na ressurreição. Nós não estamos lhe pregando religião, mas o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Eu espero você no próximo programa, de coração para coração.